Boa tarde. Bem-vindos à mesa redonda dos 50 anos do projeto. Em meu nome, em nome das minhas colegas Beatriz Brígida e da restante equipa do Junior Research and Enable American Studies, queríamos agradecer a vossa presença. Queríamos também agradecer aos nossos convidados por terem aceito o nosso convite e passo já a apresentá-los. A professora Teresa Botelho, a professora Jubilada da Nova SSH, doutorada pela Universidade de Cambridge, lecionou na SSH unidades curriculares na área científica dos estudos norte-americanos. Entre os seus interesses destacam-se as utopias e distopias tecnológicas, o pós-humano, a literatura norte-americana, a teoria da identidade, a cultura visual do cinema, a relação estabelecida entre a literatura e a ciência e as representações literárias e visuais do 11 de setembro. Então, toda bem-vinda. Professora Maria do Rosário Monteiro, doutorada em Ciências Literárias pela UNL, leciona unidades curriculares na área das literaturas e culturas comparadas da Nova SSH. É autor de vários livros, incluindo o primeiro volume académico sobre Tolkien, publicado em Portugal, bem como diversos artigos no âmbito da fantasia, ficção científica e utopia. Traduziu várias obras de fantasia em inglesa para português, entre as quais Lavinha, em 2008, de Ursula K. Le Guin. Por fim, bem-vinda, obrigada. Por fim, Luís Filipe Silva é o autor da português de ficção científica. Entre as suas obras publicadas temos O Futuro à Janela, que foi Prémio Caminho da Ficção Científica, Terrário, um romance em mosaico de Dom Barreiros, além de vários contos, críticas e artigos em publicações portuguesas, brasileiras e internacionais. Como antologista, organizou Vapor Punk, relatos de steampunk publicados sob as ordens de suas majestades, com Jefferson Love Ribeiro, e os anos de ouro da Pulp Fiction portuguesa com Luís Porto Real. Bem-vindos e obrigado por aceitar o nosso convite. Muito bem. Obrigada de novo também, passo também a agradecer. E para quem não estava cá, passo a lembrar que há 6 anos, 6 anos, estávamos aqui todos juntos, os mesmos convidados, numa mesa redonda para celebrar o legado fantástico da Ursula K. Le Guin e especificamente os 50 anos do Earthseed, do ciclo de fantasia da autora. Agora estamos aqui a celebrar, em particular, claro, continuamos a celebrar a autora, também é essa tópico de conversa, mas passamos a celebrar os 50 anos de publicação da Dispossessed, obra de ficção científica definida do ciclo Heinrich Cycle de ficção científica. Por isso, muito obrigada também da minha parte por estarem aqui nesta nova mesa. Nós estamos também a gravar esta sessão através do Zoom, temos alguns participantes à distância a assistir. Infelizmente tivemos uns problemas técnicos aqui com a nossa câmara do auditório e não estamos a conseguir mostrar o vídeo com os convidados a falar, muito infelizmente. O que as pessoas que estão a assistir online vão estar a ver é o nosso cartaz aqui da mesa redonda, também é muito bonito, mas bem, é uma pena não verem os nossos convidados, mas de qualquer forma a sessão está a ser gravada em formato áudio. E a sessão vai decorrer da seguinte forma: vamos estar em modo de conversa. Eu e a Beatriz preparámos algumas perguntas meramente para guiar a conversa em certos momentos, pronto, mas a ideia é que conversemos de forma descontraída e também no final, portanto na última meia hora da sessão, abriremos aqui o espaço para perguntas do público, quer do público que está aqui no auditório, quer de quem está a assistir a partir de casa, que poderão colocar as suas questões através do chat. Pronto, e agora passo a palavra novamente ao Bruno. Visto que estivemos aqui há 6 anos a celebrar os 50 anos do Earthseed e também foi o ano em que a autora faleceu, eu gostaria de começar por colocar a seguinte questão: o que é que mudou nestes últimos 6 anos em relação à autora, quer seja em Portugal, ao nível de publicações, traduções, da percepção pública e também a nível académico? Se calhar começava pelo Luís, se quiser começar a dizer alguma coisa que mudou em Portugal. Sim, em termos da autora, já agora
muito obrigado por este reencontro. Eu senti como se nós tivéssemos feito uma série há um filme há 6 anos e agora só um reencontro, estamos a recuperar as memórias, vamos chamar. Em termos de autora, infelizmente não aconteceu muita coisa. Não vamos dizer que está muito nada, não saiu nenhum livro de algum novo. Saiu nova edição dos projetos, dos processos. Penso que até em 2017. Portanto, já estaria disponível para nós fazermos a primeira sessão. Mas nós temos a questão científica, a questão de vendas, a questão comercial, a questão de controle. Peço desculpa. Vou dizer isto, saiu uma nova edição do Evangelho dos Seus, da Relógio of Heaven, a Relógio Davis é uma editora que não é propriamente nunca foi muito conhecida. Tem uma ideia fantástica, mas totalmente ficção científica, mais comercial, mas no entanto dá um jeito de trabalho, uma reconstrução de certos clássicos, e este facto foi um deles, que é um livro também merece o seu estudo, acho que é um livro bastante, digamos, não sei se vocês poderiam dizer que face à aula de homem, então bastante diria que se não é um tópico, sempre toca um tópico pessoal, um tópico que se chama e esse foi em termos nacionais, em termos de edição, que eu me recordo que tenho saído, temos quantos nacional. Mas posso só esta obra que se refere tem um título diferente, que é do outro lado do som. Tem do outro lado do som. É uma outra tradução. É uma outra tradução, sim. Hoje eu estou a fazer a tradução da América, e está assim, mas tem outra edição. E não surgiu também a Mão Esquerda das Trevas, não vai pegar mais tempo. A Mão Esquerda das Trevas, acho que era a última edição. Também, foi da presença, agora não me recordo se tinha Roger Dalton publicou, não é que assim, eu acho que era Roger Dalton. Mas, por fim, vai sair também a edição do Feiticeiro de Nerd, e acho que desta vez é mesmo assim o título, não pediram um reclamar, também pela Roger Dalton. Se calhar não tenho para responder. Eu acho que estava marcada para este ano e já podia ter sido publicada, mas acho que não foi. Mas ainda não confirmado. Bem, se eles vão publicar com o título de FC, acho que é uma maravilha, mas Exatamente o que significa. exatamente o que significa, é adicional. Para mim faz muito sentido que tenham traduzido o outro lado do som, porque é o autor do céu. É o outro lado do som. Isso era preciso, não há nenhum momento ali em que se fala do outro lado do sonho, porque só se fala do sonho, não é do outro lado. Eu acho que é por causa da ideia que acho que é a francesa veio, Sim. a quarta volta que eu cheguei a não me dá. Sim. Se tiveres confirmação que o Lightning Dark foi traduzido pela Relógio D'Água em 2022. Tudo o que acontece do Covid eu achei. Natural. E a nível académico, houve alguma coisa novo? Não. O último grande estudo exclusivamente dedicado a isso que fizeste, o volume de análise sobre a utopia típica disso que fizeste, é de 2005. Não tenho memória de qualquer novo volume, pode haver de vez em quando um outro aqui publicado, mas não há nada de significativo. E de outras obras? Não vou falar no geral. Eu posso tentar uma coisa porque eu não vou contar se sei há pouco tempo, acho que estava a uma dois, na tempo sempre havia o tema do exatamente a maioria dos casos que eu e em que o fora do público, o estudante, o próprio exatamente não era tão benéfico, nem tão, digamos, progressista
para as sociedades contemporâneas é contacto, porque as sociedades passavam de não desenvolvidas a legal, não desenvolvidas estão só internamente nas mãos do técnico. Mas eu quero fazer uma correção do que eu disse, porque foi publicado por um colega nosso, português, o professor Miguel Balda Almeida, um artigo muito recente, que é de 2023, exatamente, numa revista incrível, que se chama Everything Worlds, on Social Green, Social Science Fiction and Alta Topias. Portanto, imagina muito a tradução portuguesa, mas sobre a ficção científica e alternativas. Portanto, é um texto muito interessante que eu recomendo muito, porque, para além da análise, tem, digamos, uma secção que é enfim, descrita, o original do autor, que especula ou que cria um outro mundo baseado no mundo criado pelo Ursula Le Guin. Portanto, é análise académica, mas tem também esta componente ficcional. Portanto, recomendo muito ao bocadinho mas, portanto, quando nós estávamos, mas de certeza que vão aparecer agora em 2024, edições especiais dedicadas aos 50 anos de sessão, não devemos ir à procura. Aliás, eu estava a ver antes de vir para aqui, fui ao Google e encontrei uma round table e disse, nossa, não é. É uma universidade americana que está a acontecer exatamente agora. Portanto, é muito provável que alguma editora esteja a planear algo. Tem a ver também com aquela publicação, com a inclusão das obras do Lenin, das obras vai para a América. Sim. Portanto, digamos que os Estados Unidos, a promoção da Lenin, neste momento, está feita com base nisto, com prefácios de vários estudiosos, portanto, há várias edições, formato livre, formato e-book, que têm introduções extremamente interessantes, porque, enfim, é um pouco lá a colocar, se quer ser bom ou ausente, neste caso ela não viu, portanto já tem direito a ser publicada pela América. E pronto, e é isto que a Teresa estava a dizer, vamos começar a celebrar várias efemérides relativamente a várias obras que ela foi escrevendo. Penso que é uma pena não haver, por exemplo, a tradução completa do Earthseed, que é uma edição lindíssima da cima. Pronto, eu espero que isso seja publicado, que já não seja só tipo literatura para crianças e que colecionem as cheias obras. A obra dela é de facto fascinante, porque nós vemos como ela vai evoluindo desde que começa a escrever até ver. A propósito dessas publicações, bom, quer dizer também que quando estivemos aqui, a professora trouxe a edição nova do Earthseed, que é interessante também a ideia de ensinar, que também celebrava os 50 anos da primeira publicação. Mas a propósito da existência do Library of America, Sim, são publicações feitas. Sim, eu pesquisei, parece que ela foi uma das muito poucos autores que os livros foram publicados pelo Library of America ainda em vida. Sim. Começou mesmo no final, já talvez um ano ou 2 anos antes dela Parece que em 2014, já, ou talvez 2016, mas sim. talvez tenha sido. Eu posso só acrescentar uma coisa que tem a ver com, eu não sei se vocês têm que fazer essa pergunta a seguir, mas do impacto da influência em escritores mais recentes e mais jovens, etc. E uma das coisas que eu gostava, porque nós perguntamos a alguém, já escreve aqui, isso é outra história, que nós podemos discutir daqui a pouco, mas eu acho e recomendo que todas as pessoas fascinadas por um texto base, um conto dela, Those Who Walk Away from Home and Lads, há uma resposta igualmente fascinante de uma escritora de ficção científica, da K.N. Jemisin, que se chama The Ones Who Stay and Fight, que se passa numa cidade de Elat, que vocês percebem que é uma resposta quase direta, é um reescrever
digamos, do Those Who Walk Away, e que coloca novamente uma questão que eu acho que nós vamos discutir mais adiante, que tem a ver exatamente com o conceito de utopia como um círculo fechado, porque aqui o sacrifício que mantém esta comunidade não é tal sofrimento da criança como no Those Who Walk Away from Elas, mas é o sofrimento de uma criança que é morta porque o pai está a comunicar com outros planetas e com outros mundos. Portanto, novamente nós temos aquela ideia de digamos, um grau de crueldade que sustenta a sociedade que nos aparece aqui como tal, que ela claramente até tem quase citações da Gwyn, a páginas tantas, quando ela para e diz vocês não percebem, não concordam, querem que eu ponha mais qualquer coisa, etc. Exatamente. Leitor, sim, exatamente. Mas é muito típico da escrita da própria Tennessee. Mas só para fechar este assunto, para se calhar temos que concluir que em Portugal há muita pouca projeção da no público, se calhar pela pobreza de traduções, feitos. Ela não será assim tão publicidade como Portugal. Acho que já tem mais, atualmente, mais regulados, mais empresas que estão a ver público que comprando as produções, que seria espaço para autores, não sei se é algum por excelência ou se alguma digamos, enquadrada do autor de livro que estão disponíveis, ganham prémios, mas quais são os que tentam existir. Os atos, e é diferente. A edição muito bem traduzida. Mas que levanta outro problema. O título, os despojados. Os despojados implica que alguém despojou alguém de alguma coisa. É alguém que escolhe ser isso. Eu acho que era uma das coisas que eu achava que devia traduzir, é que devia discutir aqui, que tem a ver exatamente com sim, mas é uma das questões de tradução especificamente, em geral, não é? Mas neste caso do livro, ainda mais especificamente. Porque esta é uma, digamos, o novo tópico aqui é um que é baseado na ideia de não posso. Portanto, as pessoas que não querem ter coisas. Portanto, que eu domino o pronome. Não percebidores, exatamente. Portanto, eu compreendo que deve ser difícil para o tradutor. Mas você acha que a opção de demora também tem. Qual foi? Dos possíveis. Também é algo de ser essa indicação. E é difícil, aliás, ela também voluntariamente joga com esse significado. Que é uma coisa muito frequente na Lumina, as coisas parecerem que são uma coisa, mas depois não são exatamente aquilo que parecem. E, portanto, o obrigar, de facto, também o leitor a considerar uma série de conceitos que tem à partida. Isto é, quem ler, e estávamos a falar há bocado com Teresa sobre o subtítulo de An Ambiguous Utopia, que apareceu em algumas edições e depois apareceu a seguir outra vez, não houve uma boa explicação para isso, mas era uma forma de algum modo pôr em questão aquilo que o leitor percepciona logo a partir do que será um texto utópico. E este é um texto utópico, mas é de um outro tipo de utopia, que é muito específico, que é o e que eu acho que a partir da Lewin não será mais possível fazer utopias fechadas que sejam minimamente credíveis. E essa, para mim, é um dos maiores contributos que ela dá para a literatura utópica, é esta percepção de que, primeiro que tudo, é a confirmação, a perfeição é impossível, e, portanto, a única coisa que se pode almejar é alguma melhoria, mas nunca será a perfeição, e, portanto, a utopia em si mesmo. E quando podemos ter verdadeiras distopias, é muito difícil ter utopias. Não é por isso. Não, que sejam aplicados, que sejam, de certa forma, universais. A utopia é a vida porque é também o local onde o próprio protagonista
e a tal ponto ela explica numa aplicação, no seu objetivo de ser um cientista, um cientista, que cria, não tem a capacidade de se entregar o que ele faz, o que ele faz é aceito. A sociedade em que ele está, supostamente a sociedade é que, em particular o privado se podia manifestar, não quer a área tem várias com quem tem o lado. Acho muito que ela quer esse argumento para dizer que todos apresentar como sendo a perfeição é perfeita. Isso desmonta muitas saídas que deixava de. Eu acho que foi isso exatamente, quer dizer, nós quando olhamos para a evolução dos estudos de utopia, quando começamos é a partir dela que se começa a falar de utopia crítica. Que já não é um mapa com mundos melhor, não é nada disso, é só a projeção de qualquer coisa que talvez seja um bocadinho melhor. E quando nós discutimos isso, e como a distopia às vezes é muito mais utópica do que a utopia, porque a utopia crítica parte do princípio que o leitor vai tentar evitar que aquilo aconteça. E eu acho que isso é muito interessante porque se nós olharmos também, não sei se vocês iam perguntarem sobre o que é que aconteceu à escrita do utopia, desapareceu praticamente, em não ser, encontram-se, mas são sempre utopias críticas, nada é muito perfeito. Encontramos, por exemplo, a literatura da afrofuturismo. Eu estava a pensar num livro fabuloso que se chama De Infinita Profundidade, que joga com muitos dos tópicos dos temas que ele trata também. Naquele caso, é a criação do mundo machista, que foi criado exatamente pelo cruzamento e pela associação entre duas culturas completas, uma humana e uma não humana, que basicamente volta à história da escravatura e diz todas aquelas mulheres escravas que foram atiradas à água, grávidas, etc., tiveram filhos, tiveram cruzamentos com baleias. Há um submundo debaixo d'água de espécies que são comuns, são humanas e mais do que humanas, e joga também com questões de sexualidade, etc. Portanto, não são 20 anos nas quais. E é muito interessante. E encontramos ainda algumas utopias no Solarpunk, por exemplo, utopias ambientais, etc. Não são sempre convincentes, etc. Mas nenhuma delas diz isto é perfeito. Todas elas dizem. Talvez esta solução não seja assim tão má, mas também nós estamos a dizer que será muito perfeito. Só para fechar este ponto inicial, eu queria mencionar, lembrando agora que houve uma antologia com contos de vários autores inspirados pelo Green, que se chama Dispatches from Manares, editado pela Susan Freitas, penso. E, portanto, isto mostra um pouco o legado da autora. E também surgiu em 2022 como é que se chama o prémio Ursula Le Guin Prize for Fiction. Não sei se já tinham ouvido falar, se conhecem o prémio. E que tinha como objetivo dar apoio a autores. Ele parece o Guin não era assim tão recebedora de prémio, mas via que tinha um valor. Portanto, acabou por ser criado este prémio como lugar à autora, em que são premiadas obras que tratam dos mesmos temas que ela tratava, mas ao contrário, como por exemplo a esperança, a liberdade, a não violência e alternativas ao conflito. O que é que acham que temos mais do legado da autora que possa ser relevante para novos autores, para pessoas que chegam à altura? Eu acho que teve a ouvir um caso do Ministério da Educação, que diz que localmente a teoria da teologia do mar é bastante influenciada. Ela política nova relacionada ao mundo, principalmente nos processos,
Embora eu tenha uma tendência mais marxista e conservadores que temos conceituais, aquilo não de uma abordagem puramente política, mas uma abordagem taoísta. E que isso influencia não só da obra, mas também a filosofia do próprio livro. Em termos de narrativos, eu acho que ela foi extremamente importante. Não só o tema, não só a questão de pensar como é que o humano se enquadra em produção, supostamente é importante. Porque senão os líderes que são universais, todos os grupos têm que fazer coisa, mas todos nós concordamos que há coisas que não. Agora, se não todos que sabem que é muito mal de definição é encontrar esse conceito. E a cada vez já falamos com ele, ao contrário do que é a narrativa, não há um personagem que vem da nossa sociedade, vai ao nosso tempo, à Osmário, a inovação dos meios, chega à sociedade perfeita e contemplando com aquilo que ele sabe e com a sua história, mas ao contrário, então, será bastante perfeita para a nossa. E olha para a nossa à luz da sociedade perfeita. A sociedade supostamente é o resultado de um sonho e uma tentativa de alcançar alguma perfeição. E em termos literários, simplesmente literários, é necessário porque, e basta ver os meus capítulos, o conjunto de conceitos, que o Luís estranha na nossa sociedade, temos que a nossa face àquilo que supostamente está habituado, uma questão dos centros comerciais, dos parques comerciais, que todos os seus alunos já têm uma relação de poder e de posse, e não uma relação de produção. Eu acho que é magistral, em termos simplesmente de luta literários e a possibilidade de elegir o povo numa forma de pensar totalmente diferente. Nós falamos na ficção científica, o alienígena busca muito bem a outra mentalidade, mas a prática que depois vamos ver, os alienígenas, na ficção científica, são ingleses e são todos evoluídos. Então, alguns são da esquerda, mas talvez sejam diferentes favoritos. Aqui, onde podemos ver humanos, que de facto é uma coisa que acontece de uma cultura totalmente diferente e confrontados com a nossa. E sem dúvida que a background da antropologia da autora está muito aplicada. E a própria estrutura desse processo, nós lembramos de Moore, primeiro que está mal e depois as coisas boas, não é? Aquela ideia de vamos denunciar, vamos discutir o que está mal e vamos explicar como pode ser bom. E não é nada disso que acontece aqui, porque a estrutura de capítulos que são alternados, o facto de nós só percebermos algumas coisas sobre a personalidade do protagonista, mais ou menos a meio, quando sabemos alguma informação dele. Portanto, e como a história do mundo dele é contada através da experiência pessoal dele, e ele é, digamos, exatamente como estava a dizer, não é um narrador necessariamente um narrador de fora, apesar de ser um narrador de fora quando está aí no Rasline, mas é um narrador que nós já conhecemos e na realidade, se nós nos recordarmos das primeiras reações dele quando chega, que para análise é a Lua, aliás é muito interessante que os dois planetas acham que a Lua é o outro. É por isso que eu acho que a grande utopia aqui de todo o ciclo é a criação do Ecumen, é a possibilidade de todos os 83 planetas, digamos, conversarem entre si e um poder dizer que ele é um outro. Não, somos 83 planetas todos com a mesma respeitabilidade, digamos, com intensidades diferentes, mas com os mesmos direitos a comunicar e a aprender uns com os outros. Eu acho que a estrutura do próprio livro conduz também dos capítulos alternados, do mundo, voltamos aqui, voltamos a intenção aquela que coloca logo à partida do protagonista. Com a insatisfação que ele tem em relação ao seu mundo, supostamente até
também devia ser melhor, ou seja, a incapacidade de, seguindo as regras, perceber porque é que aquilo não está a funcionar e encontrar do outro lado também parecia que tudo ia correr bem, mas também não funciona. Ou seja, aqui de facto é muito, o cientista é muito o artista que olha e que fica insatisfeito com as duas situações. Porque, olhando para a sua própria comunidade, em que os possíveis desapareceram, há uma situação em que ele é entregue ao quem vai mandar para o Sabu. E há uma frase em que dizem que tu vais pertencer ao Sabu, vais ser possuído pelo Sabu, que é um conceito forte que não existe ali, mas de facto existe de outras formas, de outro tipo de manipulação. Ou seja, ter alguém que tenha a capacidade crítica de analisar não só o outro, mas analisar a si próprio, de uma forma crítica, de uma forma honesta, de uma forma despojada, sim, e também de insatisfação que isso naturalmente dá. Porque eu estava aqui, eu disse que fui à procura das minhas notas, não tenho variáveis, mas isso está um pouco relacionado exatamente com o conceito de ser, não é? Porque a máxima de ser completo é ser parte de, que em inglês era to be whole, to be part of, é no fundo a máxima do hedonismo, não é verdade? Mas nós temos um hedonismo já absolutamente corrompido, porque isso que estava a dizer há bocadinho, o Chebek, as ideias dele são roubadas por Sabu, que está hierarquicamente acima dele, que pode dizer que livros é que são publicados e não são publicados, e ele negocia aquilo de maneira a dizer, sacrifica algumas das suas ideias, e o negócio é este. Você dá autorização para publicar este livro, vai tirar algumas coisas que eu pus no livro e que não concorda, e mais, vai roubar a minha autoria do livro, ponto-se com o autor não escreveu nada. Isto não é uma sociedade que respeite, não é o que eu ao longo tinha imaginado, não é? Mas esta história de ser completo é ser parte de, curiosamente, eu lembrei-me de uma obra que é completamente diferente, do horror do nós, do Zamiati, não é? Que é um não faz spoiler, não é? Tá? E é que também a máxima é quase a mesma. Ninguém é um, mas um de. Portanto, nobody is one, but one of. Que são, na realidade, um pouco os mesmos princípios paralelos. Aqui, nesta sociedade, você não é um, é parte de alguma coisa. Em análise, isto era visto como um símbolo da cooperação, etc., mas é também uma cooperação que apaga. Apaga a individualidade, apaga o exótico, apaga o solitário, apaga o, sei lá, o sonhador, o criativo, o ermita. É sempre o mesmo, é um problema constante entre as utopias. Eu lembro que o Eliot diz uma frase que eu acho absolutamente espetacular, no livro sobre as utopias, em que ele diz a utopia de um é um pesadelo do outro. Porque um dos grandes problemas da utopia e da vida em comunidade, da vida para a comunidade, em que a comunidade é superior ao indivíduo, ou à vontade individual, ou à necessidade individual, acaba sempre por produzir um apagar do eu, e ao haver um apagar do eu, há um apagar da criatividade. Porque tudo tem que estar de acordo com aquilo que de facto é benéfico para o coletivo. Disrupções são algo que se é sentido como uma ameaça. E é muito giro, sobretudo, ler o Possessed e depois ler The Day Before the Revolution. E comparar os dois, comparar aquilo que era a análise do Chebek e aquilo que era em projeto a própria utopia anarquista concebida,
por alguém que também não tinha nascido nem se comportava como pertencendo a essa forma de pensamento. Tudo isto é muito, é muito interessante de ver. Um dos grandes fascínios que eu encontro na Oceania é que nós somos convidados constantemente a pensar naquilo que está a ser proposto. Não é para consumir, não é para lermos e pronto, chegou ao fim do livro, acabou, não. Ao longo da leitura, nós vamos ser forçados a interrogar-nos sobre um conjunto de preconceitos ou expectativas que tínhamos, e, portanto, há um incitar sempre do leitor a pensar naquilo que está ali. Não é dogmático. Exatamente. Não é propaganda, não é? E professora, peço desculpa a esse respeito, nós queríamos perguntar, tínhamos aqui precisamente uma questão relacionada com a reflexão política, e como estamos aqui a falar dos 50 anos do Dispossess, né, portanto uma obra que foi publicada há 50 anos, queríamos perguntar toda a reflexão política que é feita, não é? Então, pronto, há aí ou em Urraz, e tu em Urraz, e depois há Narres, e em que é que este debate se mantém atual? E se consideram, além desta questão de ser atual ou não, ainda uma segunda questão que está relacionada com mudanças. Outra das coisas que nós conversámos entre nós os três em relação ao que é que mudou nos últimos anos em relação à obra da Ursula Le Guin, tem precisamente a ver com mudanças pequenas. Por exemplo, a Le Guin já há muito tempo mencionou que mudaria, se tivesse a oportunidade disso, mudaria certos aspectos, por exemplo, no Left Hand, no seu ensaio Is Gender Necessary, que talvez se escrevesse a história novamente escrevê-la aí de outra forma, de uma forma não tão binária, quem sabe, e acham que hoje em dia dir-se-ia algo semelhante em relação a The Dispossessed, ou a obra mantém-se atual e mantém-se pertinente politicamente? Eu acho que tudo depende da forma como nós lemos. E nós lemos a obra várias vezes, e provavelmente, eu acho que a primeira vez que li a obra, não foi em 74, mas foi pouco tempo depois, ainda não tinha lido. E é muito interessante que Those Who Walk Away from Home Last tenha sido escrito na altura em que ela estava a escrever isto. É de 73. E isto foi publicado em 74. E vocês lembram-se, a primeira vez que eu li Homem Lás, acho que percebi uma das razões. Quando se está a descrever aquela cidade utópica, alegre, etc., e ela para e pergunta ao leitor: está convencido? Quer mais alguma coisa? Quer droga? Um bocadinho de droga? Eu ponho. Pode ser, pode tomar droga se quiser. Gostava que eu acrescentasse mais alguma coisa. E nós, na realidade, lemos às vezes o Dispossessed com uma lista. E vamos dizer: eu isto não quero. Deus do livro mesmo, para não poder ter um quarto e ter que dormir com uma pessoa qualquer que eu não conheço lado nenhum, não tenho a privacidade. Não quero. Portanto, se ela estivesse a escrever no Walk Away, dizia: não ponha isso, que a gente não gosta disso. Mas há outras coisas que se gosta. Mas eu acho que a forma crítica como o leitor lê o livro acaba por criar uma série de listas de sims e de nãos que eu acho que talvez mudem com o tempo, mudem com a experiência individual de cada leitor, mas eu acho que a grande vantagem do livro é exatamente colocar-nos isto, estas perguntas. E dar-nos esta noção, pelo menos para mim, e todos temos uma leitura diferente, de se calhar aquela ideia de Platão, vamos pensar como é que podemos organizar uma sociedade melhor. E ao mesmo tempo, como é que o indivíduo pode organizar a sua vida da melhor maneira, talvez não sejam sempre coincidentes. E depois há outra coisa que se aprende muito com este livro, é que a pobre da Lola tinha imaginado isto vai ser uma revolução constante. Não pode, está tudo parado já está tudo enquilosado, já há outras estruturas de poder, já não há abertura sequer há a ideia de falar com outros e de comunicar com outros, etc. Portanto, o que parece ir muito melhor numa determinada altura,
passado um tempo já não é assim tão melhor. E não há esta ideia de sociedade sempre a mudar, constantemente, a reinventar-se, etc. Parece que. Acho que é importante como uma das utopias da revolucionária é que a revolução não é eterna. Há que parar um momento, então, deixa eventualmente ser uma revolução na qual a sociedade está a ter novamente. Como é que fazemos um review novamente? Eu tenho aí uma visão muito irónica. Eu acho que os revolucionários são sempre os primeiros, são os tipos fantásticos, mas depois a seguir vem sempre o dogmático, que radicaliza aquilo que não era radical e que destrói tudo aquilo que é de facto perturbador e que fazia as pessoas pensar. E, portanto, o grande problema é sempre dos descendentes, não é dos criadores das ideias, mas é a forma como nós tendemos sempre para a normalização. E gostamos muito que as coisas estejam muito bem definidas e que não se mudem. Reparem que há uma resistência natural à mudança por todo o ser humano. Quando se propõe qualquer coisa, a primeira coisa que as pessoas pensam logo é que tudo bem, parece que vai ser assim, se não for. Digamos que estamos sempre um pouco de pé atrás para aquilo que nos estão a propor que seja novo. E, portanto, nós levantamos sempre o número de objeções que nós gostamos daquilo que é confortável e que nós podemos, e que é previsível. Mesmo que essa previsibilidade, de facto, seja meramente ilusória. E a Ursuline dá-nos sobretudo este abanar de tentarmos não ficar entusiasmados numa perspectiva e perguntar sempre se for diferente, se não for assim, o que é que se pode mudar, quais são os inconvenientes, porque há sempre inconvenientes. E o amor muito grande que ela tem, que é a liberdade de escolha, e isso eu acho que é das grandes obras, dos grandes, como é que sabe dizer, o legado que ela nos deixa é de facto este amor profundo à liberdade de escolha. Uma liberdade de escolha que para ela está sempre associada a uma noção de absoluta responsabilidade. A escolha tem a responsabilidade da escolha que fez. E, portanto, e é este equilíbrio que muitas vezes nós não temos e escolhemos e achamos que está escolhido e não tem que dar mais conta disso. Acho que no final é muito interessante ver que ela depois pensa que põe o processo atrás da outra que ela fez, logo está num forma mais pessoal. É uma utopia mais familiar, provavelmente uma utopia coletiva de uma sociedade isso parece que com a forma também tem a avançar os outros. Aproxima-se mais dessa utopia do que o processo. Eu tenho próprio sentido para comentar as fotos dos experimentos no final da vida. A visão dela era novamente uma visão mais pessoal. E é interessante como pedem para escolher um chefe político do livro, ela diz: não vou escolher um chefe político do livro, para ler, vou escolher um chefe pessoal. E ela escolhe uma passagem sobre o chefe já no final do livro, e está essa ideia mais sobre a responsabilidade do jornalista, do cientista, do artista, basicamente não ter a revolução viva. É a responsabilidade do comitente da pessoa para ser o melhor possível, para o melhor contributo, independente se a sociedade é uma sociedade perfeita ou não. No limite da sociedade perfeita, é uma sociedade de pessoas que têm conceitos perfeitos, e não necessariamente, obviamente, todo isto argumentado. E termina nessa liberdade do outro, isto depois é sempre uma questão de negociação. Mas respondendo à vossa pergunta, acho que é muito interessante. A minha relação com a obra é uma, de certa forma, constante diálogo, porque eu voltei à obra muitas vezes, acho que é uma obra, digamos, não sei se saberia perfeito, mas gostaria de ver perfeito, acho que não chegar. Amanhã tem que passar a fazer testes de vista aqui, não. Acho que a obra perfeita, eu tenho visto que ela casa
tema, então, dialoga no livro, não só com temas políticos, como com temas sociais. Acho que não tem mais de filosofia do que política, sinceramente, mas também com a própria ficção científica. Para todos os efeitos, não é justo pensar que ela escolheu um físico teórico, não, um físico teórico, cuja digamos, descoberta teórica, de certa forma, a entidade de Einstein, Mark Planck, que aconteceu no século XX, para mostrar como um motor de transformação da sociedade e de impulso de algo que era tão importante, mesmo assim, não conseguiu ser, cujo valor não foi imediatamente visto pelos seus pares. É uma escolha que dialoga com a ficção científica. Esse ponto diferenciou que não seria escrito, não seria o conteúdo dado por um autor nos dias de hoje. Acho. Outro tema, outra abordagem, que eu também penso que não seria própria dos dias de hoje, não é de modo não tratável, mas sem já que as utopias são muito fragmentadas. A utopia é uma reação para algo que acontece naquele espaço e naquele tempo. Se calhar, nos processos, é uma utopia perfeita para algum país na Terra neste momento. América do Sul, África, não sei, a África, não sei. Mas não vejo que seja para nós, sociedade ocidental, Europa, América, não estou a ver que seja. Acho que há outros desafios neste momento. A inteligência artificial vai ser uma grande ameaça para a criatividade e para o artista e para o físico, digamos, e que é uma distopia, de certa forma, e diria que nesse aspecto a solução de humanos não são uma solução aplicável. O que eu acho que continua a ser aplicável é a tal visão do outro em nós. Quando se vê com a sua outra mentalidade e nos vê de outra forma, acho que pode apresentar-nos um exemplo de como podemos criticar a nossa sociedade, o que podemos fazer, segundo outra perspectiva. Eu acho que isso é um exercício mental. Estamos capacitados de que se queremos fazer, as nossas outras discussões para as vossas gerações mais. Só de acrescentar uma coisa, tem a ver com a qualidade da obra, não é a qualidade dos problemas que a obra me e uma das coisas interessantes, eu acho sempre que a grande potencial do tópico da obra é o contacto. O contacto entre planetas e o contacto entre sociedades. Lembram-se quando a embaixadora da Terra, que se chama Terra, Estela, conversa com o chefe e diz: você acha que isto no raso é horrível? Mas não quero saber o horror que é. O que nós fizemos à Terra, nós destruímos a Terra, destruímos o ambiente da Terra. E, portanto, o raso é fantástico. Temos de dar a nós, não ficarmos a ver as que nós fizemos, nós já não temos ambiente, já não temos terra, etc. O que nos leva à questão que eu achava que é uma das questões que eu acho que é mais interessante, que é a forma como esta sociedade em análise gera a falta de recursos. Eles não têm verde, não têm animais grandes, não têm uma árvorezinha, não têm umas árvores artificiais, enfim, só para decorar, mas não há nada, é um deserto. E o que eu acho que é interessante aqui é que se coloca aqui, e eu acho que isso é muito presente, faz muito parte das discussões que nós temos, se cria aqui a possibilidade, não estou a dizer que esta pessoa quer viver em análise ou queria, mas também não queria viver em paz, não sei, ou talvez fazer uma semana no museu, mas o que ela sugere aqui é que é possível viver sem crescimento. Nós vivemos em sociedades que falam sempre do crescimento económico, blá, 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 como se isso fosse uma coisa, e sacrificamos o ambiente, etc., por causa do mito do crescimento. E outro lado temos a discussão sobre o big growth. Será que o melhor será deixar de crescer menos? Podemos ser felizes se crescermos menos, se tivermos menos, continuamos a ter aquilo que precisamos, mas se formos mais modestos nas nossas ambições e nos nossos desejos. Porque, na realidade, esta sociedade é raro nas utopias. A utopia normalmente diz: vamos enriquecer e a riqueza é para todos. Aqui diz: não vamos enriquecer, ao contrário, vamos empobrecer, isso não é mau.
desde que cada um tenha aquilo que precisa, etc, etc. Eu acho que isso faz parte de um debate que é muito mais atual sobre porque é que nós queremos crescer mais e ter mais e ter mais e ter mais e ter mais, não é? Quando, provavelmente, para salvar o planeta, como a embaixadora da Terra diz que não conseguimos fazer, na verdade, talvez o melhor seja de crescer. Eu não sei se de growth, de crescer é uma boa expressão. A intenção de growth, a ideia de growth, exatamente. É que há 50 anos, nós hoje em dia não se liga uma televisão que não é por acaso adentro de problemas climáticos, mas há 50 anos ela já colocava muitas destas questões que não eram agudas, nem pensadas, nem tratadas, mas que, sejamos racionais, olhando objetivamente para o que se faz e para o que se fazia, como dizem os brasileiros, estava na cara que ia dar isto. Portanto, é uma questão também de saber olhar. E depois, também, o ambiente em que esta obra é escrita é também uma reação a isso. Isto é escrito em 74 e ainda decorre a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã tem uma repercussão imensa na juventude americana, na juventude qualquer, e deixa traumas profundíssimos na sociedade americana. E quando ela faz esta crítica aos dois contentores em lugares, é uma crítica que, na mesma época e ainda agora, tem toda a propriedade, faz todo o sentido. E em termos mentais, nós não mudamos muito, ou seja, éramos uma sociedade de consumo, somos uma sociedade ainda de mais consumo. E, por outro lado, o antagonismo e a incapacidade de dialogar, está vista hoje em dia, não precisamos falar, não é? Estamos a voltar àquilo que foi o meado do século XX, que é uma situação de guerra iminente a nível planetário e com consequências muito mais devastadoras que aquela que houve em 35 a 45 e que foi horrorosa, como é evidente, não entender nós, para a nossa geração é algo que está muito longe, algo que nós não experimentamos, algo que nós não vivemos e, portanto, entra já na secção dos filmes, daquilo que se vê, mas não mudamos muito, ou seja, não mudamos nada. Eu ia dizer isto da maneira, não mudamos nada. Nunca chego nas mesmas Nesse ponto, eu gostaria de lançar duas questões. Uma é específica do componente e depois uma já a ver com este tema mais overarching. Mas em relação ao ambiente, se são coisas mesmo perspectiva, se consideram que se a nave estivesse no ambiente diferente, se fosse fértil, a sociedade teria mudado, teria evoluído. Eu pergunto muitas vezes se eles não teriam, se houvesse a mesma abundância, comparando, por exemplo, com os Estados Unidos, com o Novo Mundo, se compararmos a naves com essa nova fronteira, em que haver essa fertilidade da terra, que permitiu muita evolução económica da forma que evoluiu. Sem naves, houvesse essa abundância de recursos, será que a sociedade teria evoluído de uma forma semelhante? Ou não? Eu acho que não. Eu vou dar uma resposta à economista. Se a nave tivesse recursos, eu nunca teria ido para lá. Nunca destinava a Ok. Sim, E aliás, a única relação entre os gestores do planeta era uma relação comercial. Nós mandamos, vão para o Rio, vão fazer a evolução para a realidade, mas nós queremos os vossos recursos energéticos, portanto, isso a gente põe aqui no mundo, não nos vemos, mas só vamos aí de vez em quando trazer os vossos recursos energéticos. É troca, exatamente. Do ponto de vista económico, do ponto de vista de lucros, faz sentido ter mandado os anarquistas todos para a Lua, para já, porque eles não chateavam mais, para a eleição, não chateavam mais, e depois, se não, agora
porque aquilo que eles davam em troca não era o suficiente para pagar que estavam a ser. Economicamente. O que nos leva a outro problema, porque é que os urbanistas da altura disseram, em vez de ficarmos aqui a lutar-nos por mudar e tal, vamos embora. Exato. Vamos para a Lua, vamos para aquela Lua e fazemos lá, começamos lá nós qualquer coisa que a gente gosta. Vamos para a ilha da Utopia. É para a ilha da Utopia. Mas temos de pensar em fazer um muro. Vocês lembram logo das primeiras frases sobre o muro, que digo que o muro era importante. Há 7 gerações que não há mais nada importante, nada mais importante no mundo do que o muro. E daí e depois dizem que o muro tem 2 faces, não é? O que está dentro do muro e o que está fora do muro dependem de que lado é que nós estamos. E, portanto, a ideia de, no fundo, irem para outro planeta já é criar um muro, não é verdade? Mas depois, esta absoluta obsessão em não contactar com outros mundos e esta luta imensa que o Schweck teve para conseguir vender a ideia sequer de poder ir visitar outro mundo, prova exatamente que... Exatamente, não, quer dizer que tu queres verdadeiramente, para mim, que é verdadeiramente utópico é poder ver os mundos todos e aprender com o mundo. O que ele aprendeu com o embaixador da AINS e com a embaixadora da Terra, etc. Além de que aprendeu quando não se vai investir. Nós aprendemos uns com o outro. E é esta aprendizagem que leva à verdadeira utopia, que é a criação de uma espécie de Nações Unidas, mas não havia conceito de segurança, acho eu. Pode fazer uma pergunta, até certo ponto, eu não sei se vocês estão falando que a mentalidade fechada e a proteção do dogma e o controle do que é publicável e do que é publicável, vocês sentem que há algum paralelo com o que era o mundo académico, que ainda pode ser uma parte do mundo académico? Será que ele estava a estudar assim? Eu acho que aquela questão da edição, ao tentar identificar certos editores do mundo editorial que ela conhecia. O mundo académico não só necessariamente da literatura, o mundo académico em geral. Acham que faz uma outra possível. Todos nós que já fizemos doutoramentos nos lembramos da tentação dos nossos orientadores que querem pôr um nome juntamente com o nosso na primeira publicação que a gente fez na nossa vida. Exatamente. Pelo menos isso aconteceu em Cambridge. Mas a minha estrada ainda. Eu escrevi um artigo e o orientador disse, então vamos. Eu dou aqui uma olha dela. Exato. Não Não, orientadores em primeiro. Eu tentava pensar pouco, sim, exatamente. Não, há muitas coisas ainda. Aliás, veja-se, o facto de nós temos imensa dificuldade em ensinar ou em ter disciplinas onde se estude ficção científica e fantasia. Porque ainda temos esta mentalidade de que há uma coisa chamada literatura e há outra coisa completamente diferente que é fantasia, utopia, ficção científica, que é legado para a secção do entretenimento, leitura de férias. Mas isto é um facto, a academia não, sobretudo a nossa, os americanos e os ingleses, fizeram uma abertura à fantasia, à ficção científica, logo a partir de 1975, exatamente, conferências, sessões académicas. Nós cá ficámos exatamente como estávamos há 50 anos atrás. Deixa eu perguntar se há um sabu qualquer. Há muito sabu. Eu ia dizer, eu vou tirar daqui umas coisas e vou pôr aqui o meu nome para não ter feito nada. Falta 3 livros, não diga que é fantasia. Ou falta 20 e não diga que é utopia, nem que é ficção científica. É outra coisa qualquer. Não, mas é uma... É mais uma coisa portuguesa. É uma agenda portuguesa. Nós é nada da cultura portuguesa também. Mas para mim, o fim, eu queria fazer uma pergunta um pouco... Nossa, não, tem totalmente
que é, É um será que curso de batismo. nós investimos e a pergunta é, será que foi por isso para ela escrever traduzir ficção científica crónica que são Claro. um Nobel? Aliás, ela sabia, e ela não afirmava isso. Não, o Nobel, acho que ela nunca pensou no Nobel. Ela punha sempre a questão no direito a ser lida sem preconceitos. E a sua literatura é a literatura exatamente como a outra. Ela tinha uma clara noção, e há uma diferença também que nós não nos apercebemos muito, mas que é muito sentida, e vê-se em alguns textos da Oriente, artigos que ela escreveu, etc., nas suas coletâneas non-fiction. Há uma divisão entre os escritores do leste e os do oeste. Há uma inequidade, portanto, praticamente toda a área editorial relevante está dominada pelos escritores do leste e não pelos escritores do oeste. E, portanto, isto é uma dificuldade que ela assinala, é algo com o qual ela se bateu, mas sobretudo com esta ideia de que os rótulos impedem, de facto, que isto seja lido como literatura. E aí já estou com uma Tolkien, já por literatura e mal literatura, ponto final. Não, eu acho que esta questão das caracterizações tem evoluído de certa forma. E lembram-se, por exemplo, de há uns anos, em que a ficção científica já estava, digamos, no pedestal a meio do caminho para ser considerada uma literatura sem qualificações, a fantasia ainda estava cá em baixo. E depois houve aquela tentativa de vamos lá resolver isto com ficção especulativa e pode ser que se consiga fazer isso. E há outros géneros, sei lá, a literatura policial é que a gente lê na praia, não é verdade? Não é? É capaz de haver excelente literatura policial, mas está condenada a ser aquela coisa que se lê quando não há nada mais importante de ler, etc. E eu acho que isso é muito interessante. Eu não sei se vocês fazem esta experiência, mas eu tento fazer quando vou cada vez a uma livraria, que é saber como é que estão os livros arrumados, quais é que são as secções. E há livrarias em vários países onde arrumam os livros de maneira diferente. Mas é muito frequente já encontrar-se a ficção científica na categoria normal para outras obras literárias, a fantasia ainda está à parte, provavelmente também com os graphic novels, etc. Portanto, ainda é. Isto evolui muitas vezes, mas depende também da forma como as livrarias se organizam em vários países. Mas quando se chega a uma livraria, onde é que é a secção de. Normalmente, então lá está escrito, não é? A ficção científica, há livrarias onde já não encontramos a ficção científica e vamos à literatura normal, e está lá. A Lupin está na literatura normal, mas a fantasia, as graphic novels, etc., ainda tem uma secção à parte, porque isto é para os miúdos. É um pouco o conceito do século XIX. Contos são para as crianças e para as mulheres. A literatura importante é para os homens, embora eles não leiam, mas as mulheres podiam. Ficava bem lá em casa. Ficava na prateleira, ficava bem arrumado. Como você costumava dizer, as meninas ficaram com o osso, os homens ficaram com o contrário, com o osso. Exatamente. Mais uma palavra, por favor. A felicitar uma coisa que foi falada aqui em 2018, que era aquele tal debate entre a Lupin e a Atlas, que também veio no seguimento desta questão, porque a Lupin escrevia orgulhosamente fantasia e ficção científica. E se calhar a Atlas referiu-se um pouco dessa designação, desse label. Acham que isto ainda se mantém relevante hoje em dia, visto que existem quase fronteiras entre géneros literários? Ou se calhar o facto de já haver estes géneros já terem uma melhor reputação? O Carnaval também tem as suas particularidades, acho que já muitos autores são. A ficção científica, basicamente, era feita os jornalistas eram feitos por cientistas
era feito por pessoas não tradicionalmente ligadas à alimentação. De certa forma, a literatura popular pode ser interpretada, esta regionalização, como a reapropriação de parte das ciências daquilo que era o ato de saber escrever e contar a história. Não era exclusivo para a finalidade, estamos a articular a finalidade do senhor, etc. Não podia ser exclusivo das humanidades, também tinha que ser uma forma de expressão da componente científica. Portanto, os modos de apreciação, os modos de escrita, os modos de leitura totalmente diferentes. Nas humanidades já dava-se valor, não sei que valores, nas ciências dava-se outros. Acho que agora há uma junção muito dos senhores, isso é que é fantástico. Se vem dos problemas do MRA e da humanidade, dos institutos nos Estados Unidos. Portanto, há uns bater, tanto que há uns bater que a ficção científica propriamente dita, parte científica está cada vez mais relegada. E é por isso que tem crescido, porque pode ser a fantasia científica, pode ser a acredito mágica, pode ser, digamos, uma educação. A Teresa contou sobre uma história autoculturista da primeira das formas de sociedade, é único, não é? Um organismo mágico, não é ficção científica, é de nós. Não, eu lembro-me sempre do Samuel Delaney, que tem a melhor definição, ele tenta arrumar essas coisas, basicamente. Não aconteceu, mas pode acontecer, são realistas. Não aconteceu ainda, mas é provável que um dia racionalmente possa vir a acontecer, ficção científica. Não aconteceu e nunca vai acontecer. Portanto, assim, Pragmático. eu aqui muito interessante, tentar arrumar isto. Mas o problema deste debate é que a companheira da Margaret Atwood tinha uma noção, uma definição, porque ela não dizia, eu hoje tenho ficção científica porque não tenho viagens ao espaço, e, portanto, ela associava time travel e não sei o quê com time travel em viagens ao espaço, etc. Portanto, ela estava a ver séries demais televisivas e não estava a ler suficientemente ficção científica como o Sloan Lewin explicou. E quando disse, tens de rever o teu conceito de ficção científica, porque não é preciso termos. Quando foi quando o Sloan Lewin morreu, e houve não sei quando, houve uma pergunta colocada a Apple sobre o Sloan Lewin, em que ela diz basicamente a Úrsula consegue fazer uns dragões espetaculares e eu não faço dragões. E eu sou pessoa arrumado, não tenho mais nada de fazer acerca do assunto. Houve ali muita isso nós vimos, ouve-se muito mais falar da Apple do que da Úrsula Lewin. Portanto, ela, quando havia a crítica e quando as duas de facto se desentenderam, ela tinha razão, porque o facto de Apple ser uma ficção científica e não faz fixe, e por exemplo, a gente vai ver. Em marketing resultou perfeitamente. Não aconteceu, mas pode acontecer. Exatamente. Sim, dragões não. Por isso é que é fantasia. Não é nem não é verdade. Leva-nos a pensar na situação do science fiction que tem que ter as expertas. E é que também foi mas, por acaso, é interessante isso. É uma pena que estes géneros não sejam tão levados a sério. Porque, no fundo, como dizia, aquilo que se calhar nos dias de hoje, tanto em termos de literatura como de televisão, cinema, aquilo que nos chega e que se calhar tem muito mais impacto a nível de vendas e projeção são coisas de ficção científica e fantasia. E temos agora, por exemplo, a segunda parte do filme que está a ser um sucesso e está a ser um dos filmes com mais sucesso do ano. Sabes? Acho que Eu gosto muito. Não há discussão. Acho que tu tens razão de há uma certa perda de importância do discurso. Eu não sei se nos está a perder-se em tudo que a gente, da literatura como um todo, até mesmo da própria arte como um todo, as vertentes no novo ruído,
no meio do entretenimento qual com os estudantes, mas alguns estudantes fazem. Estas estudantes aqui não são alfances. Ela questiona e questiona-se a si mesma. Não ler esta narrativa até ao fim, este é um prazer intelectual, não é um prazer emocional. Eu não sei se nós estamos, em termos novos, não sei, em termos de leitores em geral, habituados hoje em dia, a termos conforto intelectual e a fazer o esforço, à parte, não há uma exceção, não há exceções, mas em grande massa, e temos a capacidade de lidar com um esforço intelectual para apreciar algo que não tem necessariamente um discurso emocional. Porque não é necessariamente um discurso emocional. O sujeito não tem uma grande epifania. Tenta uma coisa, só vai ter dificuldades, não consegue, tira-se nas ilações. É um leitor que tem, digamos, o assombro de ver a sua própria sociedade segundo outras perspectivas e de ser confrontado com outras formas de existir. Não diria que é necessariamente um discurso emocional, mas é um discurso mais intelectual reflexivo. E é isso que eu acho, muito sinceramente, foi muito difícil de ser publicado hoje em dia, e uma pessoa desconhecida, não somente, mas não fosse uma empresa, uma editora independente com baixas tiradas. Acho que não evoluímos nesse aspecto e deu uma grande decepção, de certa forma. Só queria dizer, acho que já vamos estar na hora de passar para o público, mas queria só dizer uma coisa, isso que eu Rui teve a dizer. Há estudos restantes, mas são estudos de recepção. Ou seja, não é um estudo da obra particular, não é olhar para as obras e dizer porque é que pessoas desta geração a esta geração, etc., estão a ler, não sei o quê. Portanto, há estudos académicos com estudos de recepção e há interesse em perceber o que é que as pessoas jogam determinados jogos ou ler determinadas coisas, etc. Mas não acho que as pessoas, tirando com gaming, acham que há estudos sobre isso, e há pessoas que trabalham nessa área e tal, mas há interesse em perceber porque é que. Mas isso é mais estudo de recepção do que análise da obra. Mas agora acho que já é. Sim, acho que podemos aproveitar, como falta cerca de meia hora para o fim da sessão, se alguém no público tiver alguma questão para colocar aos candidatos. Sim, a propósito da liderança, ela veio no trabalho do se fosse contigo, fosse em 2015, era em volta do estudante de São com o caso do Ishiguro, posso fingir que eu tenho errado, e aquilo que ela na altura escreveu sobre o Ishiguro não foi exatamente simpático, é bastante fácil. Primeiro o discurso dela, no National Book Award, acaba por ter, também foi um discurso muito puxado por a ficção científica e pela fantasia. Eu não sei se concordo com o que a Teresa disse a propósito da literatura policial, porque eu gosto da literatura policial, sendo um género, é mais bem recebida dentro do mainstream. Quando os autores do mainstream escrevem policiais, não acho que haja, pelo menos a pessoa que eu tenho, que não há o mesmo conceito que normalmente há toda a ficção científica, não há a mesma polícia. Eu não consigo imaginar que Francisco José Viegas escrever ficção científica, antes era ler, não mais escrever, mas ele escreve policiais. Ninguém vai dizer que ele seja um escritor menor para escrever um género. Porque a pergunta é só, começa como escritor de literatura policial ou começa como escritor que respeitado pelos outros, escrever qualquer coisa? Claro, eu acho que é muito comum como escritor tem sido normalmente já toda uma forma ideal de descrever a coisa. Aconteceu que quando a realidade começou a publicar ficção científica, começou a fazer científica, houve uma entrevista na rádio com o editor e ele teve meia hora a evitar de ver a expressão ficção científica. Pode vir aqui. Portanto, essa resistência existe também mesmo em termos de mercado. Mas já disseste que esse processo científico ser escrito por artistas de forma diferente. Teria outros problemas. Portanto, se calhar o nosso modelo está tão distante. Isso é verdade, foi feito um conceito que não conhecemos como tal. Um comentário que tu disseste, eu acho que os escritores sérios, entre aspas, quando degeneram, ou degeneram para a literatura policial, ou para a utopia pessoal.
Ou que só aquela mal que é este mundo é perfeito se fosse como eu gostava de fosse. Mas em defesa da literatura policial e académica, tenho a dizer que houve uma altura em que, quando começam a exigir escritores de literatura policial feministas, nativos americanos, afro-americanos, etc., há uma vaga de interesse mesmo no mundo académico por isso. Mas não era pela história policial, era pela discussão da forma como um ângulo identitário diferente estava a mudar o género. Eu orientei uma tese de mestrado sobre literatura policial nativa americana. E, portanto, foi muito boa. E nessa altura havia um grande interesse. Olha como é que um escritor nativo americano escreve literatura policial, qual é a mudança que faz ao género, etc. Mas não era mais, o ângulo de investigação era mais a identidade do autor e as transformações que essa identidade implicava nas fórmulas do género e tudo. Tem a ver com outra forma por ver na própria ficção científica. A fantasia. Eu digo que a fantasia de autores de ascendência africana é muitíssimo interessante. Da forma como pegam nas convenções do género, mas depois contam da perspectiva deles. É muito interessante ler. Em referência ao afrofuturismo, tenho aqui uma questão colocada pelo chat no Zoom. Um dos participantes pede à professora Teresa se, por favor, não se importaria de relembrar o nome do livro que, que mencionou sobre o afrofuturismo. Chama-se De Ti. E é um livro muito interessante porque agora não tenho aqui o nome da autora, eu não sei como dizer, the author em inglês, porque ela não é binária. É River Solomon. Exatamente. River Solomon, a história vem de uma peça musical que é criada por uma banda, e depois da peça foi a peça musical que criou a ideia de imaginar este mundo subterrâneo, debaixo do mar, onde há este cruzamento entre os escravos que eram tirados à água, as mulheres grávidas que tinham crianças que depois foram adotadas por pais, portanto é muito interessante esta ideia de uma relação entre o human e o modern human, e é um livro muito interessante para quem se interessa por afrofuturismo. E é uma certa utopia, não é muito boa, lá está, mas... Mas isso soubesse na personagem principal, eu penso que acho que é descobrir, se não... Não, ela tem um papel que ela não gosta muito nesta comunidade. Há sempre uma pessoa designada para fazer, para lembrar a história uma vez por ano. E, portanto, esta é a única pessoa que tem todas as informações do sofrimento que está por trás da criação desta comunidade. Exatamente. E, portanto, ela não gosta muito de ter que se lembrar. E ela tem que contar a história toda e fica muito definida, etc, etc. Mas há também esta ideia, nós criamos aqui uma utopia, mas é bom pelo menos uma vez por ano nos lembremos do que esteve por trás desta utopia que nós criamos aqui. E, portanto, há também uma figura que sofre. Neste caso é a figura que é designada para a vida, não é? E que é o contador da história. E esse contador da história faz muito o papel que o Sr. Liliana acaba de fazer, que é a necessidade que se tem e que se deve manter de associar sempre o passado com aquilo que vai ser o futuro. Isto é, o passado serve para aprendermos, para recordarmos de onde viemos para onde vamos. E, portanto, esta ligação é essencial na obra da Sra. Liliana. E nas sociedades tradicionais, aliás, é uma coisa que eu estou conhecida, aprende claramente com os estudos antropológicos e com as relações com os índios da Califórnia, que fizeram parte da sua infância. A promessa é melhor o futuro, portanto é melhor o passado. Exatamente. Estava também a pensar que a artista, então não estou no artista, mas a arte, o artista, na prática, viveria mais em lugares do que na arte
gosta de desafios, gosta de limitação, limitações externas, que nós possamos ter moderno, não é? Limitações da alta sensível. E a NAPS é esta questão da alta sensível, e vamos dizer outras questões que nós estamos em bola, não deixa de ser interessante considerar isso. Ainda mais alguma questão aí? Aqui no Zoom não temos mais nenhuma questão, não sei se Estava a ser estava a ser anarquista. É uma questão a toda a mesa. Não foi mesmo um negócio. E só me chamam o homem. E acho que ele considerou que deve ser um homem que ela é. Mas se eu que fosse uma mulher, uma vez que o livro se transformaria. Havia outros desafios, e outra preocupação, porque podemos considerar hoje, de uma maneira gente, uma maneira sempre no questionamento, até que ela foi fazer só aquele texto de sou um homem, não sou um mau homem, não sou o verdadeiro homem, e isso tem muito a ver com isso. Bem, logo para começar, haveria implicações práticas no contacto com o planeta, no contacto com outros. Existe que é nato, portanto, existe igualdade. Portanto, temos o princípio que não havia uma grande diferença, se calhar, não é? Criada na função, como física, se tiver trabalhado com física teórica, mas depois a chegada ao planeta, o contacto com esse outro, seria completamente diferente. As interações que têm sociais são completamente diferentes. E as questões que estão a ser levantadas iam ser multiplicadas. Elas não seriam só diferentes, acho que iam manter muitas das questões, mas estão a ser multiplicadas. Já existem, menciona o papel da mulher nessa sociedade, vamos chamar de capitalista, pronto, mas eles se multiplicar. Realmente podíamos ter um first person, um primeiro contacto com essas. Não sei se concordam, se haveria alguma questão a isto. Eu acho que há também uma outra questão que tem a ver com o conceito de família. Com o ter filhos. sim. O Shvek tem filhos. Sim. Mas há uma distância, portanto, os filhos não vivem, estão calmos durante o dia com os pais e depois vão dormir com o dormitório. Portanto, o conceito de família é diferente, é tipo. Só uma batida, não é? Exatamente. Para as mulheres verem dormir e socializarem. Se a personagem fosse uma mulher da Júlia, não tinha tido filhos, ou não tinha tido filhos, e se tivesse tido filhos, sentia a responsabilidade ou não perante os filhos, porque a mãe do Shvek não sente responsabilidade nenhuma, abandona ou não vai imenso, e aliás é uma das grandes inimigas dele mais tarde, nos debates políticos, digamos, dentro da cidade. A partir de não era mãe mother, é de mãe. São a minha mãe, são a mãe e o pai, não é? Portanto, se eu fosse, as duas uma, se eu fosse, apesar de eu ter, eu não é bissexual, mas quase, portanto, tem relações livres com quem se interessa, mas tem uma particular afeto pela mulher com quem teve uma das filhas. Acho que não, as duas filhas. Mas se eu fosse exatamente, se eu fosse uma mulher, ou era uma mulher que decidia que não vai ter filho, ou era uma mulher que tinha que escolher, eu vou para UDAS e deixo os filhos no dormitório permanentemente, uma vez que não há pai, porque as famílias não vivem normalmente juntas. Portanto, eu acho que isso também é uma questão intrigante de ser colocada. Qual era a escolha que a personagem fazia? E talvez a sua recepção em Urras teria sido bastante diferente. Mas é bastante toda a sexualização em torno do corpo da mulher, em próprio Shvek, há alturas em que até a questão de tudo ser muito sexualizado é muito sublinhado, não é? Até há uma parte, agora não me lembro exatamente como é, mas ele diz que sente uma mulher, parece que tudo o que toca parece, até a mobília parece ter ali, e imagino que a forma como Shvek seria recebida
poderia ser bastante diferente em Urras. Talvez nem fosse convidado. Talvez nem fosse convidado. Antes que quisesse tanta Queria que ideia, não soubessem. tivesse. Eles perguntam àquela professora do José, que era uma mulher, eu dizia, essa, eu não me recordo o nome, a pessoa tal era uma mulher, não é? Sim, Pois, Exato. os nomes são todos. Educação bem. Cada pessoa tem um nome único. Sim. Ou seja, eu tenho um filho, mas não estou a decidir qual é o nome do filho. Há uma instituição. É um computador. Não é possível. A pessoa não tem apelido, só tem um nome. E é a única pessoa com aquele nome. Mas há nomes parecidos, tanto que Há parecidos, tive um atrito com uma pessoa com nome parecido. Mas é princípio, Muda o nome. E muitas cientistas em Anápolis são mulheres, pelo que eu me lembro. Sim, Muitas. E parecia haver aqui uma. Quando em Urras parece haver aqui uma. Não, eu não trabalho. Exatamente, sim, exatamente. Além de terem que rapar o cabelo, Exatamente. por alguma razão. É uma resposta para a minha própria pergunta. Eu tenho imaginado talvez aquilo que eu percebo é que eu não teria dedicado livro sem a pergunta profissional. Não teria conseguido? Eu teria conseguido, Teria conseguido. Daquela época, não. 74. Daquela época. Bem, nessa altura tivemos o da Female Man de Joanna Russ, que claro que é diferente, mas levantar questões que seriam talvez fascinantes. Mas também Ou seria subversivos ou ao mesmo nível de. Talvez eu vi, já tinha tanta subvenção para pôr. Sim, a questão é que já havia tantos temas que se tentassem esse tempo, se calhar teríamos tirar foco a outros temas muito importantes. Também não tínhamos tempo de falar com questões. Mas isso é uma Algoritmia, muito grande, etc. uma discussão muito grande, essa da experiência. Mas é a protagonista na tela. Sim. Muda completamente o tom, eu diria, do romance e tem um ângulo muito mais íntimo. Sim, sim. Muito mais. E mencionado pela própria protagonista. Sim. O mesmo acontece com o Recife quando tem um protagonista ao começo. No primeiro livro tem uma protagonista mulher no segundo. Sim. É uma terceira mulher no quarto. Sim. Mas isso também É um guia, também, não é? Verdade, que eu estou muito não, cara, mas é engraçado se pensar é o propósito do guia, é um guia e não tanto o estereótipo societal. É interessante pensar nessa maneira. A personagem feminina traz uma bagagem de traumas que é uma coisa impressionante. É muito importante como ela projeta os traumas, não é? Não sei se E de forma é que esses traumas também, de algum modo, a impedem de tomar decisões relativamente àquilo que deve fazer. Mas há muito mais. Em relação aos outros embaixadores, é uma personagem completamente diferente. Exatamente. Teresa, tinhas uma pergunta. A questão da Atwood e da Levine e da science fiction e da Atwood recusar um pouco esse rótulo, mas é interessante porque a série de Handmaid's Tale já tem esse rótulo e o livro que sai, e a Atwood tem participado bastante na série e na sua realização, na sua produção, e depois o livro que sai do Testament, que já é a sequela, ela também já tem o tal rótulo de science fiction, não sei se Era o que eu estava a dizer. Há muito mais em relação aos filmes. Há muito mais abertura para aceitar filmes de ficção científica ou menos ficção científica. Neste momento, vamos ser objetivos, vende mais do que se não for ficção científica. E é problema de brand, ela própria. Sim, daí o discurso da Levine na aceitação do prémio. Em que, de facto, ela vai casar quando diz a literatura tornou-se uma camada. E não se esqueça de uma coisa: os autores não são, não são necessariamente donos das correções. Tem agentes, e tem editores, e tem contratos. São vendermos X, não há câmara de contrato, não há câmara de. E, portanto, se os agentes estavam em si, ficção científica não vende, pelo amor de Deus, ou não, pelo amor de Deus, isso é tudo se perguntarem tudo isso que é produção política, XPTO, etc., é boneca isto, porque é para o
Então não pensarem que isto é com robôs, não é? Sim, Com brasileiros. os agentes interferem na forma como o livro vai para a editora. E depois vem, e depois diz, não, não, a vossa produção assim, epá, põe lá nas ruas. É questão da saúde. Os autores são idênticos, praticamente. Ele agora desgriforte do outro, não é? Agora não tem isso. Pode fazer o que quiser para nesse sentido. Então, Eu tenho uma questão sobre a inteligência artificial. Até que ponto a inteligência artificial atrapalha a vida do ser humano, principalmente a vida dos artistas, na falta de originalidade para com o seu trabalho, ou até mesmo uma dependência dentro da mesma? Eu queria entender mais sobre esse assunto. Vocês tocaram na pauta da inteligência artificial e eu queria fazer uma ligação sobre o trabalho dos artistas, se eles podem entender a originalidade com o tempo e meio a isso, ou nem tudo isso. Se calhar melhor perguntar ao artista. Mas há duas falácias. Uma é a inteligência. Nós não temos inteligência artificial ainda. Inteligência artificial implica a abstração de conceitos e a criação de informação nova a partir dos conceitos existentes. Nós não temos a automatização de informação, investigada por números e processamento rápido de grandes quantidades de informação para olhar para padrões e atuar sobre. Tudo o ChatGPT, etc., é a aplicação probabilística de construção de frases sobre frases que já foram construídas no passado, com bastante trabalho, não à mistura. Normalmente as pessoas não têm isso. Um trabalho não grande, muitas horas, a fazer interpretar, basicamente, dizer estas respostas podem ter sentido, estas não, e depois isto também parecia original. Isto é, não há inteligência, há automação, e a automação é importante, e conduz a vários benefícios, e utiliza vários benefícios. Depois a questão da criatividade. Não, a criatividade é relativa. Não há nenhum autor que consiga contactar com a sua geração, com quem porque a autocriação é um ato de contacto, é um ato de não, certo? Para isso precisa ser entendido. Para ser entendível, tem que acreditar aquilo que é a inovação. Porque baseia sempre no passado. Todos os designers com quem eu falo dizem, sim, o meu design é uma chatice, porque vai dar para pessoas que não estão habituadas a fazer desenhos, a questão de fazer desenhos com alguma qualidade. Mas todos eles copiam daqui, copiam dali, copiam do outro. Todos nós, autores, criadores, músicos, mas é ótimo, não queria nada. Produtos que vão substrato no solo, e tu tens uns caminhos a mais, e depois há um visionário, há um diferente, que sabes que tem um ramo de para lá, tem um ramo de diagonal. Uau, este gajo inventou uma coisa nova. Mas na prática, o substrato é um. Para dar aqui duas falácias nesse argumento. Agora, o que é o problema da tal de inteligência artificial barra automação? É que os donos dos meios de produção, parece que não parece os donos dos meios de produção, em vez de fazerem ao artista, não compreendem nada. Compreendem são dois. Em vez de fazerem ao artista X, vão fazer uma inteligência artificial, dá-lhe algo na semelhança disto e daquilo do outro, com este custo, para vender. E isso interessa aquilo que pode ser uma oportunidade. Mas o problema não é do mecanismo, a terceira que não é do artista. É da procura de uma maior eficiência, barra menor custo, de maior controle sobre as soluções, e de quem depois vai vender aquilo. E esse é o problema. Eu tenho uma história para contar que aconteceu em fevereiro. Portanto, é muito importante a data. Em fevereiro ainda estava toda a gente sobre o choque do ChatGPT. Eu estava em Inglaterra e na BBC abriram esta discussão e pediram ao ChatGPT para escrever um poema de Shakespeare. E convidaram Charles Dance, o ator, para declamar o poema de Shakespeare.
E ele, calma, com uma voz tão colorada, e depois convidaram críticos em Shakespeare para discutir poemas escritos pelo Shakespeare. Estiveram a argumentar que qualquer pessoa inteligente descobriria perfeitamente que isto não tinha sido escrito por Shakespeare. O que me deixou alguma dúvida, porque é um lema que daqui a uns anos a gente lê um poema e não sabe se foi escrito por Shakespeare ou não. Sei que depois da discussão acaba do Charles Dickens, pelo amor de Deus, deixem-me ler um poema do Shakespeare, sério. E o programa acabou com ele aliviado a ler, pronto, isto pelo menos foi 70 com estas pessoas. Portanto, eu acho que o problema é que saber o futuro, quer dizer, se nós vamos ser capazes, nós olhamos para imagens e já temos algumas manipuladas e temos alguma dificuldade em ver isto é uma representação de uma realidade ou é tudo criado por inteligência artificial. Vamos ao teatro que há 20 anos era uma peça convencidos que foi escrito por um dramaturgo, não sei. Mas é uma pergunta inteligente, ou seja, ficam os escritores sem trabalho. Esperemos que não. Olá, boa tarde. Era só para dizer que a Relógio d'Água publicou o volume deste mês, foi de Terra Mar. Vai confirmar. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado. É para a confirmação depois. Quando é que sairia? Ok. No seguinte, a pergunta era só para dizer que já há autores que já começaram a usar a inteligência artificial para escrever os livros. Portanto, é só um passo. É um passo um pouco pequeno da para feita continuar. e a dependência. Nós podemos sempre decompor um livro na sua estrutura. E também podemos sempre, com determinados elementos, garantir que se obtém determinada resposta emocional do leitor. Portanto, aqui a diferença é se eu vou ter literatura que é composta, compilada em cima de uma data de informação de outros livros que já estão escritos. No caso, eu estava a pensar no caso do Shakespeare. É meter dentro do computador tudo aquilo que o Shakespeare escreveu e agora, em relação aos chineses, Shakespeare compõe um deste género. Portanto, não é uma coisa escrita pelo Shakespeare, é uma composição a partir daquilo que o Shakespeare construiu. A minha grande questão é que, e cada vez mais, eu noto que, por exemplo, este texto da Lúcia Levine, ele levanta imensas perguntas. Eu cada vez vejo menos vontade de leitores mais jovens de lerem textos que os questionem e que os obriguem a questionar-se. Com base naquilo que acontece com os jogos, há uma visão de que um objeto de arte deve dar um estímulo que seja satisfeito imediatamente. E, portanto, o meu problema é que vamos ter, e nós sabemos que a fantasia pode ser criada, constituída de uma forma de dizer exatamente o que é que vai acontecer se utilizarmos aquela forma, qual é o tipo de resposta emocional. E eu acho que se vai investir muito nesta resposta emocional, porque é nisto que a sociedade está um pouco a viciar-se, na promoção a todo momento de qualquer coisa, e deixar de lado aquilo que é a nossa componente basicamente humana, que é a nossa componente racional. Sermos capazes de pensar para além da emoção. A emoção vence o raciocínio. No momento de pânico as pessoas não pensam, as pessoas agem. E é muito mais gratificante a ação imediata, a cortesia da emoção, do que a ação e da gratificação que nós temos pelo trabalho intelectual. Portanto, o meu problema é, de facto, passarmos a ter uma literatura de fruição básica e não termos satisfação intelectual. Porque isso implica trabalho, quer quem faz, quer quem lê. E a responsabilidade das editoras também é aí nesse processo, sim. Que isso seja de facto uma coisa que se consome desta forma e não dá para começar outra vez e não se lê de segunda vez. Porque se realmente também não tiver nada, vale a pena ler toda vez e compensa aquilo. Exato. Acaba de ler, exato, não tem que gastar. Curiosamente é um tema clássico da ficção científica.
O Green nunca tratou nem de forma lateral. Podemos, de certa forma, ver o Wine Cycle como uma space opera muito. É muito vasta, não foge da maior parte. Exato, foge da maior parte das emoções feitas de space opera. Mas acho que a melhor noção comigo no mundo onde sobre a limitação que estes modelos de linguagem que a artificial tem, a propósito dessa ideia de podermos escrever algo formulaico, a imagem é bem simples. Nós podemos alimentar um modelo de linguagem onde toda a obra que Picasso fez, desenhou, pintou, de 1936. Podemos dizer à máquina, instruir a máquina com muitos padrões diferentes, com muitos pontos diferentes, para a máquina fazer o próximo quadro do Picasso. O quadro seguinte do Picasso foi o Guernica. E nenhuma máquina iria conseguir fazer aquilo. Porque era preciso toda uma sensibilidade que não é possível. Portanto, sim, é possível, de facto, pedir à máquina compor um soneto ao estilo do Shakespeare, ou se aqui um grande é possível pedir uma inteligência artificial para acabar o Game of Thrones. Então, parece que tem muita vontade por mim assim. Isso eu apoiei esse caminho. Nunca seria aquilo, nunca seria o próximo livro, por mais que o moleque que estivesse para trás pudesse ser. Verdade, uma informação confidencial. Se for uma inteligência artificial controlada por uma editora, acredita no próximo livro, bem ou não, nunca vai ter. É pensar o outro. Exatamente. As vendas de Tem de ser o Brandon para direcionar o cartão. Duas mil páginas depois. Temos mais alguma questão? Não? Não. Ok, então aqui no Zoom também ninguém entretanto se manifestou, por isso se calhar posso aproveitar para agradecer novamente a vossa presença e a presença dos nossos convidados. É sempre um grande prazer reunirmos para falar de Green e de ficção científica e fantasia. Não sei se a Beatriz, Rui, querem acrescentar alguma coisa? Portanto, algo assim, que seja mais em breve, né? Está uma frase para terminar. Acho que não é todo coincidência que podemos comemorar também os 50 anos do 25 de dia. E não mundo alternativo, se calhar, das pessoas que estão a Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.